Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Pode Falar Mulher. Você ainda lembra, né? Aqui pode papiar, pode rir, pode chorar, pode chegar, pode falar mulher. E para essa segunda temporada, nós estamos ainda mais animadas, porque foi um processo até aqui, né? Como vocês sabem, o Pode Falar Mulher, ele nasceu como uma voz para as mulheres que trouxesse cura e transformação, e nós somos essas mulheres que passamos por uma cura, por uma transformação durante todo esse período. E agora nós temos uma novidade. Nós queremos estar convosco pessoalmente. Isso aí, nós vamos fazer o primeiro evento do Pode Falar Mulher no dia 1 de dezembro, às 15 horas na Maia. Então nós vamos ter o link na bio no Instagram, contamos com vocês. E para essa temporada nós temos duas convidadas aqui maravilhosas para estar partilhando muita graça conosco. Aqui é a Larissa. Sim. E a Maria. Isso, e nós estamos muito honradas pela presença de vocês. Queremos começar por agradecer por vocês estarem aqui conosco. A gente tem certeza que vocês vão compartilhar muita sabedoria, muito conteúdo com a gente. Nós precisamos de mulheres aqui de Portugal e não só. Então, muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui, tá bom? Nós vamos começar por pedir a Larissa por se apresentar, falar sobre o seu processo de conversão, como foi seu chamado para a liderança, como é que foi a abertura da Onda Dura. Começa lá do comecinho. Né? Vamos começar lá de Adão e Eva. Então, eu sou Larissa, eu falo para algum lugar, eu olho para vocês, o que eu faço? Fique à vontade. Tá ótimo. Então tá. Aqui e lá. Tá eu também tava com essa dúvida. Eu sou Larissa Estrada, sou de Joinville, Santa Catarina, lá no Brasil. E sou mãe, tenho 2 filhos, um vai fazer 14 agora e o outro fez 11. Então, 2 meninos, o Joshua e o Zion. Sou casada já esse ano, né? Fez 15 anos, tá fazendo 15 anos. E, enfim, nossa história, a gente começou tudo muito cedo, né? Eu falo assim que Deus parece que teve muita... Se eu posso usar essa palavra ou se acaba até meio errado, mas eu sinto como se Deus tivesse uma pressa com a gente, né? Nós nos conhecemos, eu tinha 15 anos e isso é muito novo, né? Para qualquer realidade, muito cedo para se conhecer, enfim. E meus pais sempre falaram assim, olha, aqui em casa todo mundo namora com 18. Mas o que aconteceu? Eu consegui um jeito, porque ele era o filho do pastor. Aí o negócio mudou, entendeu? Aí o negócio mudou. E aí foi ótimo, porque daí eu consegui namorar mais cedo. Então, eu fazendo 16 anos ali, a gente já começou a namorar. E nós tivemos 2 anos ali de namoro, 6 meses de noivado, enfim. E nós casamos. Até então, nosso casamento, assim, eu era uma pessoa... Sempre fui uma pessoa muito... Vocês vão me cortando, porque às vezes eu tô indo pro outro lado também, tá? Vocês vão desenvolvendo aí. E eu sempre fui muito certinha, assim, sabe? Ok. Não pode bater, desculpa. E eu sempre fui muito certinha, assim, nas coisas que eu me propunha a fazer. Então, assim, eu era uma estudante... Só tirar uma nota legal, nunca fui pra balada, nunca fui pra nada. E por quê? Porque dentro do contexto da minha casa, a minha mãe sempre teve depressão, né? A vida inteira que eu entendo por gente, minha mãe teve depressão. E o meu pai viajava a trabalho, ele ficava muitos dias fora de casa. Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão do meio, minha irmã abandonou a vida com Jesus e tudo mais. E então, assim, eu vivia um caos dentro da minha casa. Então, meio que eu sobrei ali. Meu irmão era mais velho, foi pro exército, a minha irmã virou, né, outra coisa. E meus pais muito preocupados com a minha irmã. A minha mãe, depressão na cama mesmo, assim, não levantava da cama. E meu pai viajando. Então, meio que eu sobrei. Eu queria fazer tudo certinho, né? Então, eu... não dava trabalho, imagina, não podia, né, ninguém se preocupe comigo, eu estou ótimo, pessoal, vão tranquilos, vivem suas vidas, porque eu me viro. Então, eu cresci dessa forma, né, e até o momento que eu casei. Quando eu casei, aconteceu muita coisa nesse ano que eu casei. Então, eu tinha acabado de fazer 18 anos, então eu era muito novinha. E nesse ano, eu comecei a trabalhar fora, primeira vez, para sustentar minha casa, porque, né, não tinha nada.
E comecei a trabalhar fora, comecei o primeiro ano da minha faculdade, tirei minha carteira de motorista para poder ir trabalhar. Meu pai ajudou a dar o carro ali. Eu casei, então, lidando com esses primeiros momentos do casamento, e a gente sabe que é extremamente difícil, Nada fácil, né? Porque são duas culturas completamente diferentes que estão na mesma casa agora e se virem. E Uma idade também. a muito idade novinha, totalmente né? imatura, e aí 5 meses depois eu descobri que eu estava grávida. Depois que eu casei, 5 meses depois que eu casei, eu descobri que eu estava grávida. E a minha vida virou assim, um ano antes estava na escola, meu pai mandava de van escolar, não sei como chama aqui, Cotopique, van escolar. Mandava, e assim, o meu trabalho era estudar. No outro ano eu tava trabalhando, eu acordava super cedo e dormi super tarde, depois da faculdade, grávida e casamento, enfim. Eu sei que hoje, passados todos esses anos, eu sei que foi um gatilho pra vir à tona toda a minha história, né? Até então, segurando muito pra não dar problema pra ninguém, né, meus pais não se preocuparem comigo. E agora, com tudo estourado, eu desabei. E aí, quando eu desabei, foram os quatro piores anos da minha vida, né? Que foram os 4 primeiros anos do meu casamento. Então, ali dos 18 aos 22. Esse foi o período ali. E aí, envolvendo o meu filho, logo 2 anos depois eu engravidei novamente. Assim, foi extremamente difícil. E aí eu falo que, assim, hoje eu não olho pra trás no sentido assim, meu Deus, que tragédia, que maldição na minha história. Não, eu entendo que Deus fez um processo importante por tudo aquilo que viria depois, né? Hoje, e aí depois nós podemos voltar nessa parte da história, né? Porque eu acho que a galera gosta de saber, se identificam muitas vezes, mas hoje eu percebo que tudo tem a ver com isso, com esse tempo de processo, né? Que hoje eu sou esposa de pastor, pregadora, escrevi meu livro, tenho também um podcast no Brasil, e tudo está relacionado com aquilo que Deus fez na minha história, né? Eu fui diagnosticada, então, pós ali aquele processo com bipolaridade, e aí eu era a esposa do pastor e tinha bipolaridade. Como isso? Como que a gente explica isso, Brasil? Brasil aqui não, aqui Portugal. Como que a gente explica isso, certo? Porque a esposa do pastor é o quê? Perfeita, maravilhosa, não tem problema, não tem pecados, não tem nada, não é? Assim que as pessoas muitas vezes vão olhar e medir. E eu entendo, porque na verdade a gente vai sempre buscar alguém que esteja, entre muitas aspas, mais perto de Deus, né? Alguém que vive para isso e tudo mais. E não é bem assim, né? Não é bem assim. E não é fruto de pecado, é fruto de um processo de Deus na minha história. Então, nesse período, né? No começo do meu casamento ali, eu desabei, assim. Eu lembro de um sentimento de liberdade, tipo assim, quer saber? Agora eu preciso ser eu, né? Agora eu preciso liberdade para falar, para ser, para explodir, porque eu nunca pude fazer isso, né? E não é bem assim, não é bem assim, né? E aí, no começo, nós tratamos isso de forma, vamos dizer assim, espiritual. Então, meu sogro é pastor, então qualquer crise que a gente tinha, isso era crise tipo assim, dia sim, o outro também. Dia sim, 2 não, um sim, 2 não, um sim. Era tipo assim, era muito constante, né, as discussões. E essas discussões, elas eram... eu sempre falo assim, meu marido foi o pastor Lipão, né, pra quem conhece, ele sempre foi muito irrepreensível nesse processo todo, assim. Sempre. Ele entendeu que Deus estava fazendo um processo e ele abraçou essa causa como, de fato, alguém que escolheu me amar e pronto. Então, eu lembro de várias crises que eu tinha, e no começo eram crises de ofensas, né? Você vai embora, eu não devia estar casada, porque de manhã eu estava bem, à tarde eu não estava.
algo mudou, algumas coisas alteravam dentro de mim e tudo mudava ao meu redor. Então, vai embora, eu não devia ter casado com você e tudo mais. E lembrei mais um detalhe, que era o primeiro ano do ministério da igreja, da Onda Dura, onde a gente pastoreia, né? Onde, inclusive, a Onda Dura tá implantada aqui em Portugal e tudo mais. Então, assim, ele saía de casa para viver o ministério, para implantar, para começar a igreja, e eu ficava em casa, você não precisa nem voltar mais, você não gosta de mim, você me abandonando, e não começaram ofensas. Depois, a gente sabe que a partir do momento que você deslacra algo, dificilmente você volta para aquele lugar. Isso é verdade. Então, agora as ofensas já não servia mais, né? Agora eu precisava de algo a mais, então eu já começava a empurrar. Então, era ofensa, era empurrão, era pertão, totalmente da minha parte, né? Isso foi crescendo durante, imagina, 4 anos, né? E eu lembro de falar várias vezes assim, olha, eu não sou feliz. Eu não sou feliz, eu não sou feliz, eu não sou feliz. E ele falava assim, olha, eu sou feliz. E eu não sou feliz pelo que você faz, mas por entender que Deus tá com a gente, Deus tá cuidando de tudo. E aquilo me irritava muito, né? Larissa, desculpa te interromper. Nesse processo, dentro da igreja, tinha um ministério que pudesse acompanhar vocês? Tipo, um ministério de casal, que vocês eram assim, acompanhados? eu sou muito grato pela vida dos meus... da minha sogra e do meu sogro, né? São pastores lá em Joinville, lá na minha cidade, no Brasil. E eles... Mas... como que eu vou explicar isso? Eles eram família. Sim. Então, acabavam que ficavam do meu lado, abraçavam e tudo mais. Mas não foi algo que foi tratado, né? Foi algo que foi assim, ó, estão em crise, vem cá, vamos morar, vamos estar junto. E é isso, né? Eu fui muito despreparada. Eu acho que essa é a grande questão. Eu fui despreparada para ser mãe, despreparada para ser pastora lá, né? Esposa de pastor, com ministério pastoral. Eu fui despreparada para o mundo, eu fui muito despreparada, né? E esse gatilho todo, ele desenvolveu algo que eu não sabia, né? Eu achava que... Eu lembro de falar várias vezes assim, ó, eu acho que eu tô possuída por demônios. Não é possível, porque eu não quero ser assim. Eu sei o que Deus pensa a meu respeito, eu conheço a Bíblia, e por que essas coisas acontecem comigo, né? Logo comigo, que não foi Deus que me colocou nesse lugar. Por que ele me permite ser ao ponto de não conseguir controlar meu corpo? A minha boca, eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu tinha medo de mim. Por exemplo, eu tinha medo do momento que estava limpando, meu marido chegando em casa, que eu pensava, meu Deus, vai ser um inferno. Porque eu me conheço, eu estou ótima agora, mas eu sei que se ele falar qualquer coisa, aquilo já vai mudar. E era uma coisa incontrolável, né? Óbvio, hoje eu olho pra trás e eu descobri o que era, né? E aí vou chegar lá. Que existia uma doença emocional envolvida ainda, além de tudo, né? Mas eu entendi que, assim, era um processo de Deus me apertando pra eu chegar e descobrir as coisas na íntegra, que era a doença, que era a bipolaridade. Então eu fui passado esses 4 anos onde não existia mais vida na minha casa, né? Eu comecei a perceber que não era o problema a minha família, mas era eu. Já no final ali do processo, eu pensei, eu não estou bem. E nesse tempo que eu falava, que eu descobri que o problema era eu. E aí eu atentava contra a minha vida. Porque aí eu pensava, meus filhos merecem uma mãe melhor. O meu marido merece uma esposa melhor. A igreja merece uma esposa de pastor, uma pastora, uma líder melhor, né? E eu não sou essa pessoa, eu não quero carregar isso, eu não vou ser, nunca vou conseguir ser isso que as pessoas têm de expectativa, meus filhos, meu marido, e expectativas naturais, boas, saudáveis. Sim. Então, porque eu olhava pra mim, naquele estado, não tinha condições, né? Então, durante esses 4 anos, essas coisas foram piorando, e aí no final eu pensei, eu orava assim, muito, eu falava, Deus, me leva, sei lá, qualquer coisa, qualquer forma, só não me faz... Eu lembro que eu pensava assim, só não dói, só não me faz doer, mas me leva, acaba com porque isso. Porque já tava doendo, né? Já acabando. Eu falei com assim, você. chega, vamos encerrar com isso, sabe? Eu imaginava meu marido com outra mulher linda, que amasse a igreja, que amasse os meus filhos. Então, eu sempre me emociono isso, assim, porque realmente Deus mudou a história, né? E chegou num ponto, em um momento, parece assim, Deus foi misericordioso, né? Que foi, vamos dizer assim, gente, eu tô resumindo 4 anos, então vocês imaginam quanto de coisa tem ainda no meio, né?
Mas no final desse período, assim, eu acho que Deus foi muito misericordioso comigo, tipo assim, ok, deu, vamos para um próximo nível. E eu lembro que nesse final, assim, meus pais não sabiam de nada, eu sempre escondi dos meus pais, por causa dos mesmos problemas que eu escondia quando eu era adolescente. Eu não vou fazer isso com os meus pais. Os pais criaram uma expectativa tão grande sobre o meu casamento, sobre o filho do pastor e tudo, né? A igreja, e que linda minha filha liderando uma igreja. Eu vou chegar com essa bomba, né? De que, na verdade, isso não existe. A igreja não sabia. Então, eu atendia, eu cuidava de mulheres dessa forma. Eu cuidava delas, eu ia pra casa, quebrava tudo, né? Então... Foi muito difícil, assim, a segurar todas as pontas. Eu estava sozinha. E aí eu lembro que no final desse período, o que aconteceu? Eu tinha muitos questionamentos. Eu falava, vamos fazer uma matemática aqui, né? Deus me colocou nesse lugar. Não tenho dúvidas. Não faz sentido eu estar assim. Não faz sentido. Isso não pode vir de Deus. Eu lembro que eu questionava demais. Eu falava, gente, mas a minha vida é dedicada à igreja, às mulheres, à minha casa. Eu fiz tudo certo a vida inteira, né? E eu tinha muito isso em mente, de que se a gente acerta em tudo, então a gente consegue adorar a Deus. Se a gente erra e peca, então Deus não aceita a adoração e deixa de nos amar. Então eu precisava manter Deus me amando pelas coisas certas que eu fazia. É o que fala muito no Chega de Regras, né? No livro Chega de Regras. Exato. Faça A e vai acontecer B. E nem sempre né? Exatamente. E eu achava que o tempo... E eu lembro de questionar muito Deus. Eu falava assim, Deus, por que tu continua aqui? Por que tu continua investindo em mim? Por que tu não me leva? Qual que é o teu problema? Tu continua... Meu marido maravilhoso, a igreja crescendo, meus filhos, pessoas maravilhosas... O que tu quer, sabe? Porque ao mesmo tempo parece que o Senhor me abandonou, mas tem cuidado de mim, né? Eu lembro de falar assim, eu não tenho nada pra te oferecer, eu não tenho palavras bonitas pra te oferecer, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero. Chega desse sofrimento de eu ficar tentando te agradar e as coisas não mudam. Eu lembro de falar muito isso, assim. Agora, ao mesmo tempo, o que mais me constrangia nesse período era o fato de eu comecei a entender que eu era mais amada pelo Senhor, ou mais amada, não sei se existe isso, mas eu sentia a manifestação do amor muito mais quando eu não tinha nada para oferecer do que quando eu tinha. Parece que, assim, tudo começava a fazer sentido, porque no tempo em que eu era tudo certinha, perfeita, né? Não tem como ser, obviamente, né? Entendam, mas dentro de todas as possibilidades, eu fazia tudo certo e eu pensava, agora comprei Deus. Imagina, li a Bíblia, orei, tudo certo, agora Deus vai me abençoar. E eu pensava, agora não mais, porque eu não tenho mais nada. E aí eu fui percebendo que quanto engano, que loucura você viver dessa forma. Porque, na verdade, a Bíblia fala, não há um justo sequer, não há nenhum que faça o bem. Até os melhores pensamentos que nós temos de, acho que eu preciso orar hoje. Até esse pensamento vem do Senhor, Ele nos atrai primeiro para que a gente possa fazer alguma coisa. Gente, que loucura eu achar de que isso fazia sentido, de que a gente pode de alguma forma ser mais amada por Deus por errar menos, né? Então eu fui descobrindo tudo isso nessa fase final. E então, vou encerrar essa primeira parte. Quando a gente foi fazer uma reunião, eu lembro de me questionar muito, assim, um tempo que eu tava me questionando muito, e eu falar assim, eu entrei no modo automático, falei, Deus, não vai fazer nada? Ok, vou continuar trabalhando aqui, vou continuar atendendo as mulheres, vou continuar fazendo o que tô fazendo, porque entendi que o Senhor não quer fazer nada, então, amém, vou. E eu lembro de uma reunião que nós fizemos com os pastores, Lipão, meu marido, nós já estávamos em uns 4 pastores, assim, na Onda Dura, que é a igreja onde a gente pastoreia, e era Lipão dando uma lição de uma apostila, de um livro que a gente fazia em discipulado, né? E ele falou assim, olha, eu vou passar uma lição aqui pra vocês, mas ela é bem básica, assim, ela é sobre o novo nascimento, sobre o batismo. Então, assim, eu vou incluir ela na apostila nova pra igreja, com vocês eu vou só passar aqui, caso vocês tenham alguma dúvida teológica, enfim, a gente passa aqui, e daí vocês descem essa lição pra baixo, né? E eu lembro, ok, beleza, né? Só pastor, ninguém precisa saber sobre o novo nascimento. Afinal, todos nós, para estar ali, já no mínimo, já tem que começar pelo novo nascimento. A gente começa por aí.
E aí, Lipão começou a fazer a lição ali e tal, e aí ele começou a falar assim que o novo nascimento, ele precisa ter uma divisão na sua história entre antes e depois de Jesus. Esse negócio de dizer, eu não, sempre fui boazinha, aí Jesus continua aqui, você continua boazinha e as coisas... Não, peraí, alguma coisa tá errada. Ou a Bíblia é uma mentira, e Jesus não faz diferença na vida de ninguém, né? Ou você não descobriu, na verdade, o quão podre você é. Ele não vem só ajustar algumas Exato, coisas, exato. Ele vem fazer tudo de novo. Exatamente. E aí eu comecei a olhar aquilo e comecei a pensar na minha história. Eu fui batizada quando eu tinha 6 anos, pelo meu avô, para aproveitar uma viagem que meu avô tava, aquela coisa, meu avô é pastor. E sempre na igreja, sabe aquela coisa domesticada? Era a única coisa que você conhecia. Era a única coisa que eu conhecia e muito assim... Pra você estar aqui, eu era de uma igreja extremamente tradicional, né? Pra você fazer isso, resolve assim. Pra você ser assim. Esse foi o Jesus que eu conheci. Jesus, você tem que fazer um monte de coisa pra tá tudo certo. Uma intimidade, relacionamento, essas coisas não tem muita importância. O importante é o que você faz da sua porta pra fora, que todo mundo vê. Então foi assim que eu cresci, né? Entendendo esse Jesus. Então, liderar a igreja era fácil pra mim. Agora, ter relacionamento com o Senhor era uma coisa muito profunda e difícil, né? E aí, naquele dia ouvindo aquilo, eu falei, gente, mas realmente não faz diferença na minha vida, Jesus. Eu só segui a vida. Mas e aí ele começou a falar, né? Quem nasceu de novo depende da voz do Senhor, ama a presença do Senhor. E começou a falar isso, eu falei, gente, não tem nada a ver com a forma como eu vivo. Mas eu pensava, a essa altura, o que eu vou fazer? Eu já era a esposa do pastor, gente. Você lembra que ano que era isso? 2011 foi o ano que eu me batizei. Foi 2011. Eu me lembro do dia que essa reunião aconteceu. Eu não tava lá, mas o Eloy me contou. O Eloy tava, é Vocês verdade. são da mesma cidade, então? Sim. Aí só pra terminar essa parte, o que aconteceu? Aí o Lipão falou assim, olha, então é isso, gente, aconteceu é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Aí eu falei, gente, é o meu momento, né? Eu falei, eu quero falar uma coisa. E aí ele falou, pode falar. Eu quero me batizar. Todo mundo olhando pra mim. Aí teve um dos pastores, que a gente não tinha um certo problema entre nós. Ele virou assim e falou assim, eu sabia que você não era batizada, que você não conhecia Jesus. Fiquei olhando e falei, gente, que loucura. Porque, claro... Todo mundo pensando, graças Era uma a pessoa Deus. muito difícil. Eu era uma pessoa muito difícil, muito difícil. Não, continua muito fácil assim, não, mas... Não. E aí eu fui, então, tomei essa decisão. E aí, em 2011, me batizei na frente da igreja toda. Lembro que o Lipão falou assim, vamos fazer isso em casa. Né? Só pra gente... Eu falei, não, eu quero fazer na frente de todo mundo... Corajosa. Pra testificar a minha fé. E aí foi muito bizarro, assim, foi muito interessante, assim, né? A igreja toda vendo a nora do pastor principal da igreja, a esposa do pastor, né? Enfim. Mas a partir dali, o que aconteceu com muitos líderes foi uma coisa muito profunda. Muitos líderes começaram a tomar decisão por Jesus, já liderando, porque estavam num lugar que diziam, como que eu vou fazer agora, se eu já lidero há tanto tempo? Como que eu vou pra frente? Como é que eu tomo essa decisão? Não, é melhor deixar guardada e ficar pra mim e sofrer por resto da vida. Né? Então, essa decisão pública fez isso na história de muitas pessoas. E aí, então, hoje nós pastoreamos a igreja e a minha história é essa. E tudo que eu prego, desenvolvo com mulheres, esposas de pastores, de uma mentoria que eu tenho, né, com elas, tudo em cima desse espaço de você... não precisa esconder, você precisa se expor para Jesus, para que ele te trate e cure de fato e de verdade por causa da religiosidade. Muitas pessoas não estão fazendo isso, estão estando em posições de liderança, vivendo uma tragédia dentro de casa, vivendo uma tragédia na igreja, por trás de tudo, mas pastoreando e liderando, porque importa estar bem na frente das pessoas. Essa exposição realmente precisa acontecer, né? Você falou aqui tanta coisa, a gente foi de 0 a isso, 100 aí a gente vai desenvolvendo agora no A meio. história da Larissa é muito Mas, boa. Maria, agora também eu fiquei curiosa. Vocês, então, já se conheciam? Já há muitos anos. A Larissa e o pastor Lipão, eles
Me viram chegar na igreja, me viram casar, me viram ter filho, me viram Tudo. plantar a igreja. Bom, eu tenho 27 anos, né? Me chamo Maria. Eu sou casada com o pastor Eloy. Nós nos conhecemos na Andadura em 2011 para 2012. Eu não vim de um berço cristão. Minha família é aquela família, assim... Eles se dizem católicos, né? Mas não praticantes. E eu conheci Jesus no momento da minha vida em que eu tava bem perdida, assim. Era uma idade, assim, né? Adolescência, eu tinha 15 para 16. Já é uma idade difícil para qualquer pessoa. E o meu contexto familiar era muito complicado. Meus pais separados recentemente, não tinha muitos exemplos, né? O lugar onde eu morava, assim, não tinha muitas referências, não só cristã, mas em vários sentidos, culturais, enfim. E eu tava passando por um processo de depressão com 15 anos. Já estava psicólogo, psiquiatra. E num dia que foi um momento ápice, assim, da depressão, né? Eu tentei suicídio. Eu tinha 15 anos, já tomava remédio controlado. E naquele dia, pra resumir bem a história, eu simplesmente falei, não quero mais, né? Pra que continuar assim? Não entendia, tava perdida, confusa. Peguei os meus remédios, tomei o quanto eu consegui tomar e dormi. E aí, no outro dia, foi um caos completo. Enfim, fui pro hospital, minha mãe veio desesperada e aquela coisa toda. E, graças a Deus, consegui passar por aquilo. E dias depois, eu já não saía de casa, eu já tava numa fase complicada, assim, que nem sair pra festa com os amigos eu tinha ânimo, assim. Eu só tava existindo ali. E aí uma amiga me convidou para ir na igreja. E o que eu conhecia de igreja até então era a igreja católica, né? Que eu fui e fiz os ritos, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, né? Mas depois disso nunca mais frequentei uma igreja, não tive um ensino, não conhecia Jesus, né? Não tinha isso, não era exposta a isso. Então, essa menina me convidou para ir para a igreja e eu fiquei, será? Igreja? Mas quando ela me convidou, eu lembrei de uma vez que eu tive uma crise emocional e minha mãe falou para mim, filha, isso é falta de Deus. Mas ela só falou isso, ela não falou mais nada, não desenvolveu, aquilo ficou assim. E quando a menina me convidou, eu lembrei disso. Eu falei, vamos tentar, né? Vamos lá, vamos ver o que é. E essa igreja era Andadura. Então, eu fui, isso era ali talvez início de 2012... E eram muitos jovens, não era como é hoje, o perfil da igreja hoje mudou muito, mas eram jovens, todos ali nessa faixa etária, entre 15 e 20 anos no máximo, e era muito diferente de tudo que eu já tinha visto se tratando de igreja, então me atraiu. Eu lembro que o primeiro culto, o pastor Lipão estava falando sobre como Deus controla e tem o controle do universo, de todas as coisas, da vida. E aquilo me chamou a atenção, foi um pouco científica até a pregação. Foi muito legal. E aí eu saí dali, fui apresentada a uma menina, e aí começou o processo onde as pessoas da igreja não me deixavam escapar. Por mais que eu tentasse, elas não me deixavam. Comecei a frequentar um grupo pequeno, comecei a ser discipulada depois. Um dia eu entendi o apelo, né, no culto, eu entendi, fui muito tocada pelo Espírito Santo, entendi que eu precisava daquilo, embora eu não compreendesse profundamente, eu senti a necessidade. Eu fui, de fato, atraída, assim, a menina do meu lado olhou pra mim, você quer ir lá? Eu vou com você, lá na frente, né? Eu falei, eu quero. Aí fui... Nossa, a importância de uma igreja, né, gente? De abraçar mesmo. Eu me senti totalmente acolhida. E assim, eu não... Eu era muito doida. Eu não era o tipo de pessoa, coitadinha, que bonitinha, vamos lá. Eu era muito doida, eu ia pra igreja, assim, enfim. Eu tava numa fase que eu... muito imatura, Mas como né? assim, doida? Me vestia muito estranho. Gótica. E não sabia lidar direito com as pessoas, sabe? Eu ia pra igreja, mas aí eu saía mais cedo, ia pra uma festa, aí eu comecei a ficar bem. Aí eu comecei a ficar bem, assim, relacionalmente. O GP me ajudou muito nisso. Só que aí, por falta de instrução, eu era muito solta, assim, em relação aos meus pais, né? Não tinham uma disciplina, assim, né? Eu vivia minha vida desde muito cedo. Então, eu ia pro culto, eu ia às vezes pro GP, saía mais cedo e ia pra uma festa.
Hoje eu GP é o olho quê? pra isso e falo, se eu fosse minha aposentadora, eu ia ter muito raiva de mim. GP é o quê, Maria? É um grupo Um pequeno, grupo pequeno. como uma célula, né? Como popularmente é falado. Enfim, as pessoas me suportaram, eu digo isso. No começo, elas me suportaram até chegar nesse momento onde eu comecei a passar por esse processo de conversão. Foi muito natural e gradativo. Eu acho que em nenhum momento ninguém chegou pra mim e falou: você tem que mudar o seu estilo de roupa, você tem que mudar o seu jeito de falar. Eu fui percebendo e sentindo, né? E o Espírito Santo foi me aperfeiçoando nisso ao longo do tempo. Então, o dia em que eu me batizei, eu escrevi meu testemunho. Na época, a gente escrevia um testemunho. E era lido antes do batismo. E eu descrevi exatamente isso que eu tô dizendo pra vocês. Eu tava numa fase difícil, de depressão, onde eu tentei tirar minha vida, onde eu tava confusa, me sentindo sozinha. E, de repente, fui exposta ao evangelho. Um momento em que Jesus falou comigo, onde eu me encontrei, de fato, com Jesus. E mesmo na minha imaturidade, falta de entendimento, eu me lancei a isso, eu correspondi àquilo que já estava acontecendo dentro de mim, né? E o meu batismo, eu me lembro como se fosse ontem, foi muito marcante pra mim, era um dia frio, uma piscina gelada, eram muitas pessoas, mas aquilo foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali, me dediquei totalmente àquilo que eu estava conhecendo, não me permiti ter distrações, né? Queria conhecer, queria entender mais, queria participar. E assim foi um processo. Menos de um ano depois de conversão, conheci o meu marido, que é hoje o meu marido. Conheci o Eloy na igreja. Ele já estava um pouco mais tempo que eu e ele já implantava a igreja. Ele ia todo final de semana a Florianópolis, fazer grupo pequeno, voltava para Joinville. Liderava um grupo pequeno também em Joinville. Então, ele já tinha um tempo a mais, uma experiência a mais, assim, né? Embora fosse pequena, naquela época fazia toda a diferença. Então, aprendi muita coisa com ele também. A gente começou a namorar, eu tinha 16 para 17, foi bem rápido. E quando a gente começou a namorar... Ó, se você quer casar, vá pra Onda Dura, se não lembra, né? Super cedo. Assim, o negócio é rápido lá. Enfim, quando a gente começou a namorar, eu já senti uma pressão. Ele não era pastor ainda. Ele era um dos líderes ali da igreja que estavam em evidência, assim, né? A igreja ainda não era tão grande. E quando a gente começou a namorar, de cara eu já senti uma pressão das pessoas pra comigo. Mas quem é essa menina? Você apacenta GP? Você faz alguma coisa? E eu tipo, gente, eu acabei de chegar, calma. Enfim, nós começamos a namorar e antes de namorar o Eloy falou assim pra mim, olha, eu tô numa fase da minha vida que eu não posso errar, porque ele é 10 anos mais velho que eu, né, tem esse detalhe, eu tinha 17, ele tinha 27. Ele falou assim, eu tô numa fase da minha vida que eu não posso errar, e eu vou te dizer o que eu quero pra minha vida, pro meu futuro, eu quero casar, eu quero ser pastor, e eu amo plantação de igreja, eu não vou morar em Joinville. Aí eu fiquei assim, tá... Isso aí a gente dá um jeito, tá tudo bem. A gente resolve. Mas ao mesmo tempo, assim, com a cabeça a mil, né? Casar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui num grupo pequeno, a apacentadora tinha 18 anos, a menina, a líder do GP, a Camila, tinha 18 anos e ela falou que ia casar. Eu achei ela maluca. Falei, mas por que você vai fazer isso? Você só tem 18 anos. Não entendia nada, né? Nem sabia direito o que era o casamento, zero referência. E depois de um tempo, a Camila casou em janeiro e eu casei em março. Do mesmo ano. Enfim, com 18 anos, então, eu casei. Com 18 anos, eu e o Eloy casamos. E foi um primeiro ano de casamento bem difícil também. Diferença de idade, de cultura, aquela coisa toda. Mas sempre juntos na igreja, sempre juntos fazendo alguma coisa. Ele já era pastor, porque ele foi ordenado em dezembro. E em março do ano seguinte, nós casamos. Então, ele recém se tornou pastor... E nós casamos, né? Então, eu já acompanhava ele ali no ministério. Então, foi um ano, assim, de ajustes na vida, né? No casamento e tudo mais. A gente teve até uma conversa, você lembra? Bem difícil lá no começo. Você não lembra, mas eu lembro. Não. Uma conversa muito tensa, assim, mas fundamental pra nós, no primeiro ano de casamento. E é isso que é legal, né? Porque a igreja me deu essa base. A igreja me ensinou o que era casamento, a igreja me ensinou como conviver dentro de um casamento. E foi o que a Larissa não teve, né?
Fui mais despreparada para as coisas, né? E aí vocês criaram esses departamentos, digamos assim, né? Porque eu acho que o mais importante que vocês estão dividindo aqui, e que em algum momento, com certeza, alguém vai se identificar, né, na trajetória de vocês, é isso, às vezes a gente não tem referência no casamento, não sabe o que é. Aí você casa, nova, né, não tem uma preparação, não teve referência, mas também não tem um liderado, Sim. né, um grupo de casais, ou um curso mesmo para que você se prepare. O que eu digo assim, pra todo mundo, né, hoje que a gente faz atendimento, pré-casamento e tudo mais. Pela minha experiência própria, a igreja ela me deu suporte de referências de casais, ela me deu suporte de discipulado individual, né? A minha vida inteira, desde que eu me converti, eu fui discipulada. Tinha sempre alguém semanalmente me ouvindo, semanalmente me ensinando, semanalmente me corrigindo. E isso influencia em todas as áreas da minha vida. Muito importante. E é engraçado ela falar isso antes, porque a gente ia perguntar sobre coisas em relação à igreja. Você já tá respondendo. Porque a igreja, ela era já a igreja. A minha história na Onda Dura, a minha história na igreja, eu passei por todas essas fases, né? Então, hoje eu olho pra minha vida e eu vejo que é fruto de algo que Deus fez através da igreja. Se não tivesse existido igreja na minha história, igreja no sentido de comunhão, comunidade, discipulado, ser liderada, passar por essas coisas... talvez eu não estaria colhendo o que eu colho hoje na minha vida. Eu acho que muito difícil, assim. A igreja nos proporciona muito esse amadurecimento quando tem essa qualidade, né? E na Onda sempre tivemos esse suporte, né? A Lara e o Lipão foram sempre os nossos pastores, sempre nos acompanhando, passamos por esse período. E aí, com 2 anos de casamento, acho que nem isso, nós fomos desafiados a implantar a igreja no Rio de Janeiro. Tinha lá um grupo... Então, antes de vocês virem pra cá, vocês foram enviados pro Rio. Fomos pro Rio de Janeiro, em 2016, se eu não tô enganada. Foi o ano da Olimpíada. Nós passamos 1 ano no Rio de Janeiro, tinha um grupo de pessoas lá que acompanhavam a Onda, a nossa igreja, online. E já estavam há algum tempo dessa forma, rolou um processo, o Lipão foi até lá, chegou em Joinville e nos desafiou a plantar a igreja no Rio de Janeiro. Eu tinha 19 anos. Eu acho que eu fiz 20 anos lá. E em Joinville eu trabalhava, né? Trabalho comercial, normal. E estudava ainda também. E quando eu fui pro Rio, eu era a esposa do pastor. Mas eu nunca tive essa experiência de ser a esposa do pastor. Porque em Joinville tem um grupo, né, um corpo pastoral, são vários pastores. Então o Eloy, ele era pastor, mas era um pastor auxiliar. Então eu não tava muito em evidência. E no Rio de Janeiro foi minha primeira experiência de estar em evidência, assim. As pessoas olhando pra mim, esperando algo de mim. Eu só tinha 19 anos. E tava, assim, também ainda conhecendo Jesus, sabe? Com muita vontade, com muitos sonhos, com amor, com paixão, mas... ainda conhecendo. E esse ano, a gente morou 1 ano lá. Esse ano de Rio de Janeiro foi muito importante pra mim. Muito importante pro meu casamento, muito importante pra nossa história. Existiu um antes e um depois. Foram desafios de liderança, desafios relacionais e até emocional mesmo, de não estar perto da família, dos amigos, que me preparou. Me preparou pra o que viria depois, assim, sabe? Então, depois de um tempo, voltamos a Joinville. A gente foi para o Rio com a intenção de preparar o que já existia lá, para que um casal de lá assumisse a igreja. Então isso aconteceu, voltamos para Joinville, e aí em Joinville fomos desafiados a liderar um outro ministério. O Eloy continuou integral na igreja e tudo mais, e assim a gente foi, eu e ele, servindo juntos até... Pode falar. Quando você foi pro Rio, já tinha passado os 4 anos que foram aqueles 4? Já. Só pra eu ver ali na timeline, assim, como que... eu casei em 2008, 9, 10... em 2011 eu me batizei. Aí, 2016 eu fui pro Rio. Aí 16, já tinha passado um tempo, já estava... porque nesse finalzinho eu descobri... bem no finalzinho ali, eu descobri, comecei um trabalho com uma psicóloga, que esse também era outro paradigma, né, que
crente não tem problemas, não precisa de profissionais na área, né? E aí eu fui pra psicóloga, fiquei 1 ano e meio, recebi alta, e aí comecei um trabalho com psiquiatra, com medicação, né, e tal. E aí fiquei um bom tempo, e daí na psicóloga e no psiquiatra eu descobri a bipolaridade, né? Então, na verdade, assim, foi muita coisa no meio de tudo isso, né? A imaturidade, bipolaridade e falta de Jesus. Aí você pensa, né? A bomba que isso A era, receita né? perfeita. Mas em 2016 as coisas já estava pregando, já estava, né, enfim, vivendo o ministério de forma plena com aquilo que Deus tinha feito até então, né? Na minha história. E aí, proporcionar também para que outras pessoas que viessem atrás pudessem colher frutos do que Deus fez na nossa história, né? Uma vez que você levanta a mão e diz, eis-me aqui, então, como que Deus vai, por exemplo, como que o médico vai ser usado numa cirurgia sem experiência, sem conhecer, né? Eu não me submeto a um médico, por exemplo, que não passou por uma escola, né? Por um tempo de experiência. Da mesma forma na nossa vida com Deus, né? De alguma forma a gente fala, Deus, me usa, né? Eu quero ser usado por ti. Tá, mas Deus não vai te usar da forma... Ele precisa modelar, ele precisa moldar o seu coração, né? Então, eu queria ser usado pelo Senhor, só não imaginava o que vinha pela frente. Que eu acho que a oração mais perigosa que a gente pode fazer é essa, né? Então, e aí hoje eu vejo frutos, né, na vida da Maria, do Eloy, e não só deles, né, mas, meu Deus, nós temos 22 igrejas implantadas. Eu tenho uma escola... 22 igrejas implantadas, e quantas delas fora do Brasil? Fora do Brasil. É que assim, tudo começa com grupos pequenos. Então, a gente tem grupo pequeno no Cazaquistão, a gente tem grupos pequenos aí tem na Itália, aqui perto, né, Portugal, Estados Unidos, nós temos igreja implantada também. Enfim, a gente tem núcleos em vários lugares, tanto fora quanto dentro do Brasil. Né? Mas igrejas que têm cultos semanais, que fora do Brasil, implantada. É só Estados Unidos e Portugal. Aqui no Porto. Estados Unidos e Portugal. Enfim, e aí hoje eu entendo exatamente isso, assim, né? A partir de tudo que Deus permitiu que a gente vivesse como casal, pudesse abençoar homens e mulheres e a própria igreja, né? Então, por isso que eu falo que eu não acho que esse processo foi um processo, tipo, descartável, do tipo, ai meu Deus, quero pular esse tempo da minha vida, a partir de agora estou ótima com Deus, o que nós vamos fazer? Não, a minha história tem a ver com aquilo que eu faço hoje, né? Então, eu falo, por exemplo, essas mulheres que eu tenho uma escola de mentoria ali, né? Um contato quinzenal com essas meninas, de 15 em 15 dias eu paro pra rasgar o verbo, coisa que eu não posso falar na internet. Isso é importantíssimo, né? Ter esse lugar de preparação, exatamente. De dar a mão para quem já trilhou esse caminho. É isso que eu entendi sobre a nossa vida. Eu entendi exatamente isso. Tudo que eu passei não pode ser desperdiçado. Então, assim, por muito tempo foi com relação à minha história emocional. Então, eu preguei muito para mulheres que achavam que não eram amadas por Deus, mas aí no fim tinha a ver com uma doença emocional, e como Deus usou os profissionais, como Deus usou a medicação, como Deus usou tudo isso. Então, por muito tempo foi essa. Depois, por muito tempo, foi com relação a casamento. Mulheres que queriam abandonar o casamento porque não tem mais chance, não tem mais como continuar. Olha só como nós estamos... Tinha coisa pior do que a nossa história. E Deus restituiu, e enfim, Deus fez. Então, por muito tempo, falei sobre isso. E foi vindo, né? Até aí, o mais recente foi com relação à esposa de pastores, que foi uma outra parte da minha história... que eu falei, não, eu preciso voltar lá em 2009, 2010, 2011, que foi o processo que eu passei, sendo muito pressionada pela igreja, naturalmente, né? Mas muito difícil, da pressão das pessoas porque assim, não importa como você está, importa que você tem que me suprir aqui na minha igreja, né? Então, eu era zero acolhida na minha igreja, zero, né? E natural, eu não culpo ninguém, absolutamente ninguém. Eu acho que esse sistema meio que tornou as pessoas uns semideuses, né? Os pastores são semideuses. Então, na mesma medida que você coloca eles como perfeitos, você cobra isso deles também, né? Que é o tal de colocar no pedestal. Eu tenho, por exemplo, uma lição que eu falo com elas, desça do pedestal. Você faz esse exercício de descer do pedestal. Porque é natural que as pessoas vão falar, nossa, eu amo você,
você é tudo pra mim, você me ajuda, você é tudo pra mim, né? As pessoas falando pros pastores. Você tem que falar, não, eu não sou. Eu não sou. E esse exercício de frustrar é um exercício que eu faço muito com elas. Vocês precisam frustrar as pessoas, porque na medida que eu frustro alguém, eu aponto pra Jesus. Então, na medida que eu falo assim, que alguém me liga, eu preciso muito falar com você agora. Eu estou com os meus filhos, hoje é nosso dia de folga, mas amanhã eu vou conversar com você. Como assim? Colocar limite também é importante. É vários, né? Isso, Porque enfim. isso também é amor, né? Limite também é amor. Exato. E quando quebra isso, elas podem dizer, os membros, né? A igreja pode dizer, uau, eu preciso buscar Jesus. Aí a gente entrou no lugar certo, porque o nosso papel como pastores é ensinar a palavra de Deus, o nosso papel é aconselhar, o nosso papel é amar, é chorar com os que choram. Esse é o nosso papel, não de suprir o que Deus pode suprir, né? O Senhor está lá 24 horas, né? O Senhor é quem você deve buscar primeiro, né? Então, hoje, esse processo com a mentoria também é fruto disso, de algo que eu entendi. Não, Deus, o que acontece na vida da Maria, Eloy, as igrejas e tudo, parte disso, e agora a gente precisa distribuir isso do que Deus fez nesse processo, assim. Eu acho que a cultura é saudável, né? Porque criar pessoas dependentes totalmente da gente adoece a igreja, adoece a gente, não é sustentável. Maria, e nessa transição pra cá, pra Portugal, como é que foi? Pra plantar a igreja? Nós estamos aqui, fevereiro vai fazer 2 anos, então um pouco mais de 1 ano e meio. Nossa, já? Eu lembro quando vocês inauguraram. Gente, Sim, 2 anos. Foi, nós chegamos aqui 1º de fevereiro de 2022. Isso. Vocês se reuniam no hotel, não era? Ainda nos reunimos no hotel, no mesmo hotel. Ainda nesse modelo. Hoje a igreja tá um pouquinho maior do que lá no começo. Mas foi interessante o processo de vir pra cá. Eu vou tentar dar uma resumida, porque tem muitos detalhes interessantes. O meu marido, ele descobriu em 2019 que ele tinha direito à cidadania luxemburguesa. E isso foi muito inusitado, porque nós nunca tivemos pretensão de morar fora do país e nem de passear, assim. A gente não tinha muito essa vibe aventureira de viajar e tal. E aí, em 2019, através de um primo, ele soube que ele poderia encaminhar a documentação e ele foi atrás disso. E no momento em que ele descobriu, foi num dia comum, olhando o Facebook, recebeu uma mensagem, telefonou para a pessoa explicou como faria o processo. E ele foi me buscar no trabalho super empolgado. Meu, tu não vai acreditar, isso aconteceu e assim, assim. Aí eu olhei, eu falei... Tem certeza? Não é um golpe? A gente não vai perder dinheiro? Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, muito incrédula. Ele, amor, Deus tem algo com isso. E eu confesso que eu não acreditei. Eu sou muito pé atrás com as coisas e até um pouco demais, assim. Então tá, aí passou isso, eu falei, tudo bem, então fala só pro Lipão, no discipulado, né, pro teu pastor, ver o que ele acha. Ele, não, só vou falar quando tiver tudo certo. Eu, então tá bom. Passou alguns dias, o Eloy no discipulado com o Lipão perguntou a ele o que ele estava pensando do futuro, né? Foi sondar essa parte, como é que ele estava no ministério. Então, ele acabou falando, olha, aconteceu essa situação, mas você é meu pastor, você vai me ajudar a discernir, e se Deus quer algo com isso, enfim, vamos viver e ver o que vai acontecer. E naquele dia, o Lipão tinha feito um planejamento com os pastores, mudado algumas coisas, colocado alguns planos e mostrou para o Eloy que ele tinha colocado o Eloy, sem saber dessa possibilidade de cidadania, tinha colocado o Eloy para cuidar de 3 casais da nossa igreja que estavam aqui na Europa e queriam iniciar grupos pequenos. E aí foi onde começou o processo de missões, né? Foi criada uma área de missões na Onda Dura e o Eloy ficou à frente disso. As coincidências. As coincidências. E quando ele me contou essa situação, eu falei, realmente isso já não tem como duvidar, né? É muita coincidência. Então, tudo bem, vamos lá. E nós encaminhamos os documentos, encaminhamos o processo, foi extremamente barato, assim, ninguém acredita, mas custou R$3.500. E cidadania, processo de cidadania, documento, tradução, tudo isso é muito caro, geralmente, né? Mas, enfim, foi muito barato para a altura, assim. E aí nós encaminhamos. Aí eu comecei a acompanhar ele nesse setor de missões. Ele cuidava dos implantadores de igreja, da nossa igreja, e também desse pessoal que estava aqui na Europa. E eu comecei a fazer a parte feminina ali, acompanhando as mulheres. Foi um tempo muito legal.
até que veio a pandemia. Então, nós já tínhamos algum trabalho aqui em Portugal, com um grupo de pessoas até grande, assim, mas com a pandemia, ninguém podia sair, isso foi meio que morrendo, assim, né? Não podiam mais se encontrar presencialmente, daí era tudo online, e a gente estava também descobrindo como fazer isso, né, em meio à pandemia. E aí conversamos, não, tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, continuamos vivendo a vida, eu estava fazendo faculdade, eu engravidei em 2019, em 2020, quando começou a pandemia, minha filha que tinha acabado de nascer. Ela nasceu na segunda-feira, na quarta-feira deu lockdown na cidade, então foi bem no começo mesmo, assim, de pandemia. Continuamos vivendo nossa vida normalmente, ele servindo na igreja, fazendo o que tinha que fazer, eu também. E quando abriram as fronteiras aqui para Portugal em 2021, nós já estávamos com outro grupo de pessoas que surgiu aqui do Porto. E esse grupo de pessoas não parava de crescer, eles já estavam podendo se ver pessoalmente, já estavam fazendo grupo pequeno numa casa em Gaia, e essa casa era um apartamento de 36 metros quadrados, eu acho, super pequeno, e tinha 30 pessoas, 40 pessoas se reunindo naquele apartamento, fazendo grupo pequeno, da forma, né, como eles eram orientados a fazer, por mim e pelo Eloy. Quando abriram as fronteiras, eles enviaram mensagem, olha, gente, vocês podem vir, porque a gente tinha programado, o Lipão e o Eloy tinham programado de vir para Portugal, para sondar a terra, como diz o Lipão, né? Para conhecer, para ver se era algo que fosse sustentável enviar uma família pastoral para cá. E então, em outubro de 2021, o Lipão e o Eloy vieram a Portugal conhecer esse pessoal, fizeram um culto aqui no Porto, fizeram um culto em Lisboa, e a resposta foi muito positiva. Eles perceberam a necessidade, né, do país, da nação, a cultura, conseguiram perceber algumas coisas, conheceram esse pessoal que nós estávamos discipulando online, conhecendo só online, conheceram pessoalmente e entenderam da parte de Deus que tinha potencial e necessidade principalmente. Então, em novembro, quando voltaram ao Brasil, eles ficaram aqui 10 dias. Eu estava trabalhando, já tinha voltado a trabalhar, a Rebeca estava com 1 ano e 5 meses, e eu estava num trabalho maravilhoso. Eu sou pedagoga, né? Eu estava terminando de me formar, estava numa escola que eu amava trabalhar. E aí chegou o Eloy e falou, nós vamos para Portugal. Eu falei, nós vamos para Portugal sim. E começou 3 meses para vender tudo, 3 meses para desfazer de apartamento, 3 meses para avisar todo mundo, encontrar uma casa aqui. Mas tudo Deus foi alinhando, assim, não tivemos nenhum problema de emergência, assim, não conseguimos casa. Não, tudo Deus foi alinhando perfeitamente. Quando nós chegamos aqui em Portugal, no dia 1 de fevereiro, nós fomos parados na imigração e ficamos 3 horas na sala da imigração, que foi um momento de tensão dessa mudança, porque não deu tempo. Saiu a cidadania dele, mas não deu tempo de tirar o passaporte, de fazer o documento bonitinho, para apresentar na imigração. Mas a advogada falou, não, vem só com uma cópia, que vai dar tudo certo. Mas não deu, na hora não deu. Então foram 3 horas de tensão de, vamos entrar ou vamos ser deportados, né? E aí pronto, deu tudo certo, a imigração fez o favor de entrar em contato com o consulado, viram que ele era mesmo cidadão europeu e deixou a gente passar. E aí começou a nossa aventura em Portugal. Eu estava muito empolgada, animada, disposta a viver esse tempo e descobri o que Deus queria de mim, né? Porque também era novo para mim, de certa forma, começar uma igreja do zero. Tive a experiência no Rio, mas foi muito diferente. E eu estava em outro país, outra cultura, né? Totalmente diferente. E eu tive os 3 primeiros meses morando em Portugal, eu tive uma crise, não sei, aquela crise que eu acho que a maioria dos imigrantes tem, né, de sentir falta da família, não se sentir pertencente ao lugar, né, de ainda não tem tá ali perdido, a comunidade também. Isso. Tinham as pessoas aqui, mas eu não as conhecia. Então, é criar relacionamento do zero. E nesse período, minha rotina mudou completamente. No Brasil, eu fazia faculdade,
Eu fazia faculdade, trabalhava fora, tinha minha filha, tinha o ministério, a igreja pronta lá, servia lá, tinha minha família. Minha rotina estava muito encaixada e ela era muito acelerada. Minha rotina era muito acelerada, era muito cheia. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada, né? Eu tinha uma igreja que mal ainda estava estruturada, tinha que estruturar, mas eu não sabia o que fazer, qual era o meu papel. Eu não tinha escola para Rebeca, eu não tinha trabalho fora, eu não tinha ocupação, né? Então tá, o que eu vou fazer? E começaram algumas crises. Crise de saudade, a crise do que eu fiz na minha vida, a crise de eu tenho 26 anos e eu tô aqui do outro lado do mundo, com uma criança, uma casa, sem nem saber o que tem na outra rua, sabe? Uma crise, assim, isso abriu brecha na minha mente para muitos pensamentos, assim, ruins, destrutivos mesmo. Foi um tempo bem difícil. Foi a primeira vez na minha vida que eu não queria falar com ninguém, que eu não queria abrir para ninguém, que eu não queria dizer... Eu me fechei. Geralmente eu corria. Toda vez que algo acontecia emocionalmente, qualquer coisa, eu corria para alguém que pudesse me ajudar. Meus líderes, geralmente. E nesse tempo, pela primeira vez, eu não queria falar com ninguém. Não queria abrir meu coração, não queria abrir meus pensamentos. A única coisa que eu pensava, assim, às vezes eu ia tomar banho, eu tava lá tomando banho pensando, vou deixar rolar, e daqui a pouco isso aí vai explodir. Daqui a pouco vai dar ruim e a gente resolve. Tipo assim, nesse nível de dureza mesmo. Eu não vou falar com ninguém, eu não vou pedir ajuda, não tô legal, não tô bem, não tô feliz. Totalmente errada, mas era o momento que eu tava passando, então eu ia nos GPs, visitar os grupos pequenos, e as pessoas olhavam pra mim, oi Maria, tudo bem? E aí, como é que tá a adaptação? Tá tudo certo? Não, tá tudo bem, tá indo, mas por dentro eu tava assim, meu Deus do céu, eu não queria estar aqui, e eu reclamava muito com Deus, eu falava, eu não tenho, a mesma coisa que a Lari citou, eu não tenho nada pra dar. Olha as mulheres que tem aqui nessa igreja, qualquer uma delas podia ser a esposa do pastor, a líder da igreja. O que eu tenho pra dar? Eu não tenho nada pra dar, eu não tenho nada pra ensinar, não tenho nada pra oferecer. Eu não tenho capacidade pra isso, Deus errou, era pra outra pessoa estar aqui, sabe? E ao mesmo tempo a frustração de olhar pro Eloy e ele tá super feliz, realizado, fazendo tudo com tanto amor. E eu tô estragando tudo. Né? Eu não tô na mesma vibe, não tô entendendo o que tá acontecendo. Até que um dia, eu fui dando sinais, né? Porque você não consegue segurar por muito tempo essas coisas que estão dentro de você. Se você não trata, vai chegar uma hora que vai se externalizar. E aí começou a aparecer, eu comecei a ficar muito fria, até no meu relacionamento com ele, né? Com o Eloy. Não respondia direito, não tinha ânimo pra nada. E um dia ele me pegou assim e me perguntou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não quero falar. E ele foi me apertando, me pastoreou mesmo, sabe? Perguntas, orou por mim, e até que naquela noite ele falou algo que me fez entender. Como se as escamas mesmo tivessem caído dos olhos, sabe? Ele falou, o que a gente tem pra viver aqui é tão grande, com certeza algo assim iria acontecer, com certeza não ia ser fácil. Algo simples pra quem ouve. Mas pra mim aquilo me pegou de um jeito, eu desabei, assim, eu falei, eu não acredito que eu tô caindo nessa, eu não acredito que eu tô mergulhando nesse sentimento, nessa ingratidão, né, e deixando isso me levar dessa forma. Então, naquela noite, eu chorei a noite inteira, foi uma cura mesmo, foi uma coisa que me limpou. E no outro dia eu já acordei assim, disposta. Eu vou tomar o meu lugar, eu não sei qual é, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí eu procurei a Lari, conversei com ela, abri meu coração, expliquei o que tinha acontecido nesse tempo. E falei, eu vou tomar meu lugar, eu não sei qual é, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Vou me relacionar com as pessoas, vou buscar Deus, vou entender o que Deus pode fazer através de mim. Tenho muito o que aprender ainda, mas eu tô aqui, eu tô disposta. Eu quero fazer. E para a realidade de Portugal, vocês tiveram uma crescente, assim, incrível, né? Como igreja aqui em Portugal, a gente realmente tem que tirar mato, catar na unha, de fato, e principalmente alcançar o coração dos portugueses. E você falou uma coisa importante, que você se posicionou no seu lugar. E eu acho que a Larissa tem autoridade para falar sobre isso, porque eu acredito que você
nesse processo de estar acompanhando esposas de pastores e líderes, você com certeza deve ter essa visão da importância do posicionamento, que a gente foge, né? Que a gente fica, não, eu não sou capacitado, mas realmente ele não. A gente vê um padrão de Deus aqui que é: a gente sempre tenta fugir, a gente não vê nada em nós, então por que Deus me escolheu? Por que eu tô aqui? Porque tem tanta gente que poderia estar fazendo, mas Deus escolhe precisamente quem Ele quer, quem está disposto, quem Ele já tem uma missão, né? Deus tem os seus planos, seus projetos, não aquele ditado famoso: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A questão emocional também, né, Dé? Porque quando você abre para essas dúvidas, aí vem o emocional, e eu acho que nós, mulheres, estamos um pouco mais suscetíveis a isso. Sim. Então, vocês falaram de coisas, assim, muito chaves aqui para esse tempo que a gente tá vivendo. Inclusive, nesse período, logo que passou esses 3 meses mais intensos, né? Porque, assim, não foi também acordei no outro dia e já tava tudo bem. Eu lutei. Eu precisei lutar com as armas que eu tinha contra os pensamentos que vinham. E eu entendi que eu precisava buscar terapia. Porque eu tinha muitas confusões na minha mente. Então, a minha terapeuta mesma da Lara, inclusive. Eu achei que você ia falar assim, a minha terapeuta também. Não. Não se é a mesma da Lari. A Thelma, maravilhosa. E eu faz 1 ano agora, né, que eu tenho feito terapia, e me deu uma qualidade de vida absurda pra conseguir organizar as coisas na minha cabeça, né? Sim. A Thelma é cristã, isso é muito importante dizer, né? A partir do momento que eu comecei a ter essa experiência com a terapia, recentemente, eu não deixo de indicar quando eu percebo que alguém precisa. E, na verdade, todos nós precisamos, né? Isso é. Através disso, muitas meninas na igreja começaram a buscar essa ferramenta, e eu só escuto feedbacks bons, eu acho que não tem como não ser bom. E tinha muito esse bloqueio, né? Vamos resolver aqui orando, vamos deixar só aqui no espiritual, Deus vai resolver. Sendo que Deus deu essas ferramentas, né, para essas pessoas, para tratarem de pontos específicos. Quer concluir, Larissa, falando um pouco mais disso, dessa importância do acompanhamento, do posicionamento da mulher, da nossa posição mesmo, não só na igreja, mas em relação a tomar mesmo as nossas emoções, a questão também de partilhar, de trazer a luz para poder ser curado. Eu acho assim, tudo parte do chamado de Deus, que é individual para cada um, né? Às vezes a gente tem um estereótipo muito fechado sobre como cada um é, de fato, alguém usado por Deus. Então, por exemplo, vamos pegar nessa categoria aí de família pastoral. A esposa do pastor, ela é usada por Deus quando ela tá pregando. Mas peraí, né? Não é bem assim, né? Quando a gente fala de posicionamento, existe uma pressão muito grande em vários sentidos, né? Como mulher, como esposa de pastor. Então, por exemplo, né? Uma das coisas que a gente conversa muito lá na mentoria, né? Para o que Deus te chamou? Né? Porque quando Deus escolhe um pastor, Ele escolhe a família pastoral. Isso envolve os filhos, isso envolve a esposa, isso envolve uma rotina, isso envolve abrir mão de muitas coisas. Agora, dentro das suas particularidades, por exemplo, para o que Deus te chamou especificamente? Porque tem muitas esposas de pastores, por exemplo, que não foram chamados para pregar. É verdade. Elas foram chamadas, muitas delas, por exemplo, para serem esposas, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos, para dar essa base e liberdade para que o marido possa exercer a pregação, o ensino e assim por diante, né? Em contraparte, eu trabalho com muitas delas assim, né? Para que elas se desvencilhem desse estereótipo que foi criado sobre ela, e às vezes ela vai para esse lugar empurrada pelas pessoas, não é o que Deus chamou ela se frustra, fica frustrada com ela mesma, e agora ela quer sair, ela não quer mais ser esposa do pastor, ela não quer mais esse contexto, mas Deus não chamou para isso. Agora, em contrapartida, também... Para quem você quer enviar uma mensagem? Para ninguém. Para ninguém, querida. Nossa, Deus fala rápido. Fala, é assim, ó. Para quem? Pode falar para os nomes quem? aqui. Eu vou estar falando aqui. Agora, em contrapartida, também tem muitas mulheres ali que não tomam a posição de
de assumirem seus lugares que Deus, muitas vezes, né, aí por causa de medos, por causa de insegurança, por causa de comparações, e não entendem que aquele que chamou é quem vai sustentar, né? Por exemplo, quando Deus chama Moisés lá no chamado, né, de Moisés lá na sarça, quando Deus chama lá, Moisés estava fugindo de Faraó, Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro feliz, gente, já tinha passado o pior, já tinha fugido de Faraó, estava ótimo, não precisava mais, corria perigo nenhum, estava feliz da vida, não precisava de mais nada. E aí Deus chama, né, e é muito interessante esse diálogo de Moisés lá em Êxodo 3, 4, se vocês quiserem estudar um pouquinho, vocês vão ver. O diálogo de Moisés com Deus é muito em cima disso, exatamente desses questionamentos, muitas vezes, de pessoas que não se posicionam no chamado de Deus. Isso agora eu tô falando de esposa de pastor, mas tô falando para qualquer pessoa que está nos assistindo, né? Sim. Para nós aqui, muitas vezes, Deus nos chama, como chamou Moisés, e aí as perguntas... O questionamento de Moisés é muito... Eu amo esse texto, porque é muito interessante, né? A primeira pergunta que Moisés fala, Deus vai lá e fala, olha, eu sou Deus, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus e tal, e se apresenta ali para Moisés, e aí fala, ó, eu ouvi o clamor do meu povo, e aí você vai levar o povo, tá, para atravessar o deserto, beleza, tudo certo? E Moisés, primeira pergunta que ele faz é, não, mas quem sou eu? Eu não sei falar. Quem sou? Tipo assim, é claro quem sou eu, óbvio, porque ele tava fugindo de Faraó. Ele pergunta, o que tu viu em mim? Tu de fato achou que existia alguma possibilidade, competência de eu atravessar esse povo, né? E a resposta de Deus é, eu estarei com você. Aí depois ele questiona, eu não sei falar. Depois ele questiona, manda outro. E se não acreditarem em mim e tudo mais, né? Aí, vários argumentos. Vários. E aí, às vezes, eu acho muito engraçado. Eu leio, eu acho engraçado isso, porque eu me identifico demais. Eu fico, quando eu recebo algo da parte de Deus, eu fico, mas quem sou eu, gente? Mas eu não sei falar, mas eu não sei. Eu acho que eu não conheço a Bíblia toda, meu Deus, mas se me perguntarem, E a resposta de Deus, a ênfase, a essência desse texto é, eu estarei com você. Eu estarei com você se você for chamada para ser uma esposa. Eu estarei com você se você for chamado para liderar algo. Eu chamei você se você... eu vou te sustentar. Eu estarei com você se você for chamado para o seu trabalho, para pregar o evangelho lá, para esse projeto que Deus tem te colocado no teu coração. Eu estarei com você. Quem chama é quem sustenta. Né? E isso eu entendi com relação a posicionamento meu na igreja, meu como mulher, meu com as mulheres, influenciando outras mulheres nas redes sociais. Muita coisa que eu faço não são coisas que eu escolhi, mas são coisas que eu entendi que de alguma forma o Senhor queria me usar. Se eu pudesse escolher, metade das minhas coisas talvez eu deixaria de lado. E não porque eu não sou apaixonada. Eu sou apaixonada por aquilo o resultado de ser usada por Deus. Porque eu tive medo. Por exemplo, toda vez que eu vou pregar, as pessoas falam, puxa, eu prego há muitos anos, né? E as pessoas sempre perguntam, e pra você é tranquilo? Gente, é um terror. E não é um terror porque tipo assim, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Ai, eu vou esquecer esse versículo. Não é isso, mas é o temor de tipo assim, ó, o que eu vou falar aqui, as pessoas vão sair daqui e vão fazer muitas vezes, porque foram abraçadas por essa mensagem. Que mensagem é essa? Né? Então, não é fácil, me dá medo. Eu penso, meu Deus, outras pessoas talvez sabem mais, que desperdício do tempo dessas pessoas, talvez poderia outras pessoas, né? Tantos questionamentos, mas eu entendi, a forma, eu sou escolhida, não por aquilo que eu tenho de habilidades, porque quando Deus chama Moisés, e aí Moisés questiona Deus, em nenhum momento você vai ver Deus falando assim, Moisés, tá, peraí, é que assim, ó, eu vi uma potencialidade de você maravilhosa, eu acho que você é um líder tão... Não sei, eu percebi lá na casa de Faraó já. Tu sabia falar. Tu era muito inteligente. Não. Deus não fala nada para Moisés sobre... Moisés fala, quem sou eu? E esperando o quê? Que Deus ia falar, Moisés, tu é maravilhoso. Né? E não, Deus fala, eu estarei com você, ponto, isso te basta. Quando ele fala, né, eu não tenho... E se não acreditar em mim, o que você tem na mão? Tinha um cajado. Então, o que você tem na mão hoje? Né? Enfim, então, o chamado de Moisés é muito parecido para todos nós que precisamos nos posicionar. Deus te chamou? Você tem certeza disso?
Então, daqui pra frente, a gente não vai lidar mais com medo. E no sentido, não medo, tipo, ai, agora eu tô ótima. Ah, entendi, agora eu vou... Então, não é isso. É porque você atropela isso por entender e confiar que quem te chamou é quem vai te sustentar. Eu acho que se não tiver essa segurança, né, de que o Senhor tá conduzindo, aí, com certeza, o medo, a falta de habilidade vai tomar conta. E eu entendi isso nesse processo ali, né? Eu realmente não tenho nada pra oferecer. Eu tenho uma história com Jesus, mas assim, é isso, né? A minha história pessoal talvez edifique alguém e tal, mas eu olhava para Portugal, eu olhava para o desafio, eu olhava para a terra seca, né? A gente sabe como é difícil aqui. E esse movimento tem acontecido através de várias igrejas, né? O evangelho tá sendo espalhado novamente nesse continente. Mas eu olhava para a grandeza disso e eu olhava para mim, eu realmente não tenho nada para dar. Mas se Deus me colocou aqui, Ele vai estar comigo, Ele vai fazer alguma coisa. E como você disse, né, para o contexto em que a gente vive, a nossa igreja, ela cresceu não em números necessariamente. Eu acho que números é quase a mesma coisa do começo. Mas a qualidade daquilo que a gente tem vivido... Não tem como dizer, as habilidades da Maria contribuíram para isso. Não, foi Deus, puro Deus. A gente teve agora esse final de semana de conferência e uma igreja tão apaixonada, unida. Foi impactante para mim, sabe? Porque eu tô aqui vivendo o dia a dia, trabalhando, servindo, e eu percebo, eu vejo os testemunhos das coisas acontecendo, mas sabe quando o extrato sai? Esse final de semana foi o extrato, assim, para mim, de olhar e falar, uau! Deus tá fazendo. Eu tô aqui como qualquer outra pessoa. E que privilégio estar aqui sendo usado por Deus. Né? Também. E tem coisas também que vocês já passaram, que às vezes as pessoas podem assistir, né? As mulheres podem assistir e não sabem que realmente foi um processo. Que a Larissa, para falar como ela fala hoje com propriedade, ela começou há muito tempo, né? Já nessa posição. Você é a mesma coisa. Você já começou um trabalho no Rio e foi para outros lugares de acompanhamento, então por isso que também você está aqui hoje e gerindo, né, a igreja, ajudando o pastor, enfim. Muita top, coisa, gente. né? A gente poderia passar o dia todo. Vocês têm que ir. Se tivesse tanta história. Tem muita. Ai, queremos agradecer. Muito obrigada, Bom gente. demais estar A aqui gente com que vocês. agradece. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Deus realmente tem depositado algo sobre a vida de vocês. Obrigada por partilhar, por ser vulnerável e abrir aí coisas tão pessoais. Amém. Muito, muito necessário. Bom demais. E nós queremos agradecer a vocês também, convidar para vocês estarem conosco nessa segunda temporada. Isso aí, vai ser sempre melhorando. Sempre pra cima. E nós queremos também convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram. Você pode também ouvir esse podcast no Apple Podcast ou no Spotify. Nós também vamos deixar o Instagram da Larissa Estrada. Como que é, Larissa? É Larissa Estrada com mais um A. Larissa Estrada A. Larissa Estrada A. E Maria? O meu é Maria C. Wilbert. Aí ficou difícil. Com W. difícil. Com W. Coloca lá, Maria C. W.I. aí já vai aparecer. E também, se você se interessar na mentoria da Larissa, eu já tô aqui já Ai, me pois coçando. E uma coisa também que nós achamos muito importante, porque a gente quer ter esse acompanhamento mais próximo a vocês. Por isso, nós estamos com uma psicóloga e uma missionária especializada em família e no ministério, e nós abriremos uma mentoria também. Mais à frente nós vamos estar dando todas as informações, mas para que nós possamos ter esse contato, nós precisamos andar juntas. Isso aí. Então, Mais uma gente, vez. obrigada por esse episódio. Obrigada mais uma vez, meninas. Muito obrigada, Obrigada gente. por vocês. Amém.